Olá a todos! Enfim, iniciaremos os símbolos sabianos do signo de Gêmeos. Então hoje eu vou falar do grau 1 de Gêmeos. Os símbolos sabianos eles vão de 1 a 30. Temos 30 graus e sabemos que existem pessoas que têm planetas ou linhas de casas no grau 0. Então, o grau 0, tanto o grau 0 quanto o grau 1, ele entraria nesse símbolo sabiano grau 1, né? Os símbolos eles foram expressos de 1 a 30. Então, se você tem, por exemplo, planetas em 1 e 20, 1 grau e 20 minutos, 1 grau e 10 minutos, ou então 0 graus e 30, 0 graus e 10, todos esses graus correspondem ao grau 1. Todos esses minutos correspondem ao grau 1. Mas se você tem planetas, por exemplo, a 1 e 40, 1 grau e 40 minutos, 1 grau e 50 minutos, dá uma olhadinha também no grau 2, para você poder ver qual que tem mais a ver com o planeta que você tem nesse grau ou as linhas das casas. Lembrando, os símbolos sabianos, você precisa relacioná-los ao planeta em que você tem no grau, ou a linha da casa, o significado da casa, o significado do planeta. Então, eu vou falar agora sobre as duas passagens do grau 1 de Gêmeos. Lembrando que o grau 0 e 1 corresponde a 1 de Gêmeos, tá bom? Vamos lá. Primeira passagem. Gêmeos, grau 1. Duas crianças se segurando pelas mãos se aproximam de duas flores de lis amarelas, crescendo perto de uma árvore espessa. Essa passagem é interessante porque o signo de Gêmeos ele já é representado como um par. Então, são duas crianças, duas flores de lis amarelas. Duas crianças que, obviamente, estão em fase de crescimento por serem crianças, estão em desenvolvimento, e duas flores de lis amarelas que estão crescendo ao lado de uma árvore espessa. Então, são duas crianças em processo de crescimento e duas flores em processo de crescimento. Então, fala-se de algo, de um vir a ser, fala-se de uma necessidade de maturidade, fala-se de uma ingenuidade. As crianças estão de mãos dadas, elas se seguram pelas mãos. Então, fala-se de um compartilhamento. Sabemos que o signo de Gêmeos tem a ver com a necessidade da busca do conhecimento, a necessidade da comunicação entre as pessoas. É um signo de comunicação, é um signo de busca de conhecimento. É um signo de curiosidade. Então, tanto as flores quanto as crianças estão em dois, estão em par. E representam a ingenuidade, a delicadeza, a fragilidade humanas. Ao lado, há uma árvore espessa. Essa árvore espessa, ela simboliza algo que já chegou na sua maturação. Algo que já amadureceu. Algo em que já passou pelo processo de crescimento. Então, a árvore espessa, ela tem como que um objetivo, digamos que é como que um objetivo da pessoa que tem planetas ou linhas nesse grau, alcançar determinada característica que está representada pela árvore espessa. Essa árvore espessa, ela também pode representar o conhecimento estabilizado, ou então ela pode representar ela representa uma maturação já totalmente estabelecida, porque aqui o símbolo faz questão de dizer que as flores de lis, elas estão em crescimento, ao lado da árvore espessa. Então, ou seja, ela tem uma relação com as crianças. Ambas, né? Estão em pares e estão em crescimento. A flor de lis, ela tem um simbolismo antigo, tem a ver com conhecimento. A flor de lis tem a ver com singeleza, tem a ver com bondade, tem a ver com simplicidade, inocência. Ela também tem a ver com realeza, mas isso já foi bem depois na realeza francesa, né, em que se usava bastante a flor de lis. Mas tem uma relação com a singeleza, tem a relação com a pureza. Então, existe uma pureza nesse grau. Existe uma necessidade de compartilhamento nesse grau. As crianças estão se segurando pelas mãos. Existem seres em crescimento, existem coisas em crescimento. Então, esse grau ele representa uma necessidade de atingir uma maturação, tendo algo que é a árvore espessa como referência. Tem uma referência.
E essa referência a gente pode interpretar como um objetivo a ser alcançado. Não que a árvore seja melhor do que as crianças ou as flores, não é isso. Mas é uma referência, porque tudo que está em crescimento tem o objetivo de chegar a uma maturação. As crianças vão crescer, vão deixar de ser crianças. As flores vão desabrochar, vão chegar ao máximo do seu crescimento. Tudo que é vivo chega num determinado limite desse crescimento. E a árvore ela é espessa, né? O símbolo fala de uma árvore espessa, ou seja, que atingiu o máximo de maturação. E também tem um contraste nessa questão de espessa com a singeleza da criança e da flor em crescimento. Tem um lado também, né, bastante que tem mostra uma diferença, né? Essa árvore ela faz a diferença nessa relação. E não diz um par de árvores espessas, né? Uma árvore espessa. E as crianças em par e as flores em par. Então, esse grau, se você tiver qualquer um dos seus planetas, entre o grau 0 e 1, ou linhas das casas, o significado dessa casa, o significado desse planeta tem a ver com uma busca pelo conhecimento, tem a ver com uma busca pelo compartilhamento com outras pessoas. As crianças estão se segurando pelas mãos, uma linguagem não verbal, ou seja, ainda assim é uma forma de linguagem, né, de uma comunicação. Há uma necessidade de compartilhar com outras pessoas, há uma necessidade de caminhar junto com alguém para se atingir alguma coisa, mas também há uma certa inocência aí nesse planeta que você tem entre os graus 0 e 1 de Gêmeos. Existe uma inocência, mas existe um objetivo de se chegar ao conhecimento, existe um objetivo de se chegar à maturidade de alguma coisa. É algo em que precisa ser amadurecido. É uma característica da sua vida, representada pelo planeta ou pela casa, em que precisa chegar a uma maturação, em que você está em constante desenvolvimento e você conta com o auxílio de outras pessoas para chegar a esse conhecimento ou a essa maturidade. Então agora eu vou vou ler a segunda passagem, como eu sempre faço na íntegra. 2 homens que se seguram pelas mãos. Aí já fala de homens, né, de pessoas que já alcançaram a maturidade. E esses homens continuam ali se segurando pelas mãos. Um abraço a todos.